Mateus 24. Amém? Alguns ainda estão procurando. Louvado seja Deus. Amém? Todos encontraram? Mateus capítulo 24. No verso 30 e 31 está escrito assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra, Senhor, conforme o Senhor colocou no nosso coração. Fala a Tua igreja nesta noite, Senhor, que nós sejamos edificados e o Teu nome glorificado, Senhor, e que o inferno seja envergonhado mais uma vez, Senhor. Te damos a honra, a glória e todo o louvor. Usa das nossas vidas, Senhor, edifica os nossos corações aqui, porque estamos sedentos de Ti e da Tua palavra, Senhor. E quando Tu falas, Tu enches a nossa alma e Tu nos dá ânimo, Senhor, para caminhar e continuar Te amando e Te louvando. No Teu nome, Jesus, eu agradeço. Amém. Esse texto, queridos, entre muitas outras coisas, os discípulos falaram para Jesus: qual será o sinal da Tua vinda e do acontecimento de todas as coisas? Entre muitas coisas que Jesus falou, ele ali nesse sermão profético dele, ele pega e ele termina dizendo assim, que aparecerá o sinal dele, nos céus, e todas as tribos da terra, todo mundo lamentará a vinda dele. E depois ele pega e fala, que os anjos serão enviados e tomarão para si os seus escolhidos. E o Senhor falou fortemente ao meu coração para estar trazendo para a igreja, nesta primeira noite do ano de 2009, para estar falando a respeito disso. Um assunto tão pouco comentado hoje nos nossos dias. Foi muito comentado há tempos atrás, mas pouco comentado hoje. É um ensinamento do cristianismo que ensina que Jesus voltará para buscar o seu povo. E quando se deu o início desse pensamento? Assim que Jesus ressuscitou e ele teve com seus discípulos, foi elevado aos céus, os discípulos olharam, e quando eles olharam, os anjos se colocaram diante do Senhor, diante dos discípulos, e falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Porque esse mesmo Senhor que vocês estão vendo subir voltará da mesma modo que veio. E desde então tem se pregado no cristianismo que Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Muito tempo se passou já, muitas pessoas pregaram. Há quem diga até que parece que é a história da carochinha. Outros pegam e falam que é a história de conto de fada. Mas de fato, o que nós vamos estar vendo nessa noite é tudo aquilo que a palavra nos fala a esse respeito. O evento da volta de Jesus é esperado pela igreja há cerca de 2000 anos. Em 1 Coríntios 15, 51 e 53 diz assim, Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18 está dizendo assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
pois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? E isso tem sido dito, isso tem sido pregado durante muito tempo. E nesse texto traz algo importante para nós. Aqueles que morreram em Cristo estão aguardando esse dia para ressuscitar e estar com o Senhor. E aqueles que, quando acontecer, estiverem vivos, serão arrebatados, serão transformados num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, para se encontrar com o Senhor nos ares. E essa é a promessa que o Senhor deu à sua igreja. Ele falou: eu vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. Mas não se preocupe, que enquanto eu estiver lá, eu vos enviarei outro Consolador, para que esteja convosco sempre. Amém? E o Consolador está conosco, porque o Senhor está preparando o momento de estarmos juntos. O Senhor está preparando esse momento, desde o dia que Jesus Cristo ressuscitou, até os nossos dias de hoje. Ele está preparando esse evento que está para acontecer. O evento da volta de Jesus é um fato inevitável. Vai acontecer. Não tem como. Vai acontecer. Por mais que muitas pessoas pensem que é um fato histórico, que a igreja inventou isso para consolar os seus discípulos, por mais que outros pensem que é uma história que está morta e enterrada, por mais que outros até preguem que é uma coisa espiritualizada, o fato é que Ele prometeu e Ele cumprirá. E vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Resta saber uma coisa: quando vai acontecer? Tantas pessoas, em algumas gerações passadas, se levantaram para marcar a data da volta de Jesus. Alguns atrevidos, chamados profetas, disseram: tal época ele virá, tal dia ele virá. Quando não veio, eles falaram assim: não, aqui talvez o Senhor não está tão preparado, a gente vai voltar para cá. Inventaram um punhado de desculpa. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia diz a seguinte coisa, em Mateus 24:36: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Não existe profeta na face da terra que possa vir dizer: tal dia Jesus voltará. Aquele que se atrever a marcar um dia para a vinda do Senhor, só pelo fato de se atrever a fazer isso, já demonstra ser um falso profeta. Porque Jesus deixou claro que aquele dia ninguém sabe, aquela hora ninguém sabe, e Ele virá como um ladrão. E Ele ainda falou: se a pessoa soubesse a hora que o ladrão viria na sua casa, vigiaria, se protegeria, mas não sabe. E Ele disse: assim será a vinda do homem, a vinda do Filho do homem, na hora em que não cuidares, Ele virá. E o interessante é uma coisa: se nós olharmos para a grande massa da igreja, não estou dizendo aqui Ministério Aliança, estou falando do corpo da igreja espalhado aí. Quando nós começamos a entrar nesse assunto, todo mundo conhece esse assunto, mas muito poucas pessoas vivem a realidade desse acontecimento. Muitas pessoas conhecem, muitas pessoas têm o conhecimento teológico a respeito da volta de Jesus, mas realmente acreditar de coração e estar disposto a pagar um preço para esperar a vinda do Senhor são poucos. Isso falando na igreja do Senhor. Por outro lado, nós conhecemos um mundo que jaz nas mãos do maligno e que tem se preparado dia após dia para esse evento. Em tudo que nós conhecemos do segmento secular ou da mídia e fora, tem havido uma mensagem subliminar que tem sido pregada de um evento que vai acontecer, algo sobrenatural que vai acontecer, e todas as coisas mudarão.